Olá, queridos alunos do 7º ano, que bom estar aqui com você. Sou a professora Elisângela. Nesta aula falaremos sobre as doenças causadas por bactérias. Bora lá? Tá preparado? Está confortável aí no teu ambiente? Tá com o caderno na mão? Bora lá então para os nossos objetivos desta aula. Compreender o que é uma bacteriose, reconhecer as atividades biológicas das bactérias. E trago essa imagem aqui, ó. Será que as bactérias podem ser benéficas para os seres humanos? O que você acha? Quero deixar essa imagem aqui, ó. Isso aqui é um kefir, né? Muito utilizado aí na produção de alimentos naturais, saudáveis. Iogurte, por exemplo, né? Naturalmente, que você pode ter em casa. Eu pergunto para você, será que tem bactérias que são benéficas, que são boazinhas para a saúde humana, para os seres humanos? Eu vou deixar você pensar um pouquinho, eu já retorno. Tô te esperando aqui, ok? Voltei, gente. E aí? Mandou mensagem aí para os colegas da turma? E aí ficaram discutindo, conversando. Mas eu sei que tem aquelas bactérias que provocam muitas doenças. Será que tem aquelas que são benéficas, aquelas que são boas? Será que tem aquelas que contribuem com a natureza, com a saúde humana? Tem sim. Existem aquelas bactérias que podem produzir iogurtes, por exemplo. Você gosta de iogurte? Conta pra mim. Eu amo iogurte de morango, de coco. Os sabores a gente adiciona, né? Usando o kefir, né? Essa bactéria saudável aqui, a gente pode adicionar daí ali o sabor que a gente quer. Com frutas orgânicas, frutas naturais ali, né? Nada de corantes ali, né? Que isso também é importante para a nossa saúde. Evitar esses alimentos industrializados, né? Que são muito ricos em corantes ali. Eles podem ali ser causas, né? De doenças ali do nosso organismo. E a gente fala aqui de bactérias benéficas que podem ser utilizadas na produção de iogurtes, por exemplo, alimentos, antibióticos, vacinas. Mas existem aquelas que podem causar doenças, né? A maneira na saúde pública, na economia e no ambiente. Algumas espécies de bactérias, elas são parasitas. Quer dizer isso, ela vive à custa de um outro organismo, chegando até provocar doenças no organismo, né? Muitas delas que podem levar a pessoa até a óbito. Realizam fermentação. Muitas bactérias são utilizadas na fermentação de bebidas, vinho, por exemplo. Veja bem, a bactéria parasita que causa doença é diferente da bactéria que é utilizada para fazer a fermentação, ok? Não se preocupe com isso. Existem aquelas bactérias que são decompositoras. São outras espécies que estão ali no ambiente, ali na cadeia alimentar, realizando a decomposição da matéria orgânica. E aquelas que realizam a fotossíntese, que produz o gás oxigênio que é indispensável para nós, seres humanos, por exemplo, né? Estou falando das cianobactérias, ok? E aqui, o que são essas imagens, professora? São tipos morfológicos, né? De algumas bactérias causadoras de doenças, né? Formato de vibrião, né? Nós temos aqui essa forma de vírgula, né? Nós temos aqui essa forma de bastonetes, o streptococcus. Então, são alguns tipos morfológicos de bactérias que provocam doenças. E eu quero deixar aqui uma atividade para você sobre essas bactérias. Dentre as bactérias que conhecemos, existem muitas diferenças em seus hábitos, formatos e metabolismo.
Com base nos formatos que elas apresentam, como que nós podemos classificá-las? Eu vou dar um tempinho para você pensar aí, a prof acabou de falar a respeito do formato, do tipo morfológico, eu tenho certeza que você já está se recordando. Vou deixar você registrar essa atividade no teu caderno, responder e eu já retorno. Estou te esperando aqui, ok? Voltei! E aí, meus queridos, como que foi? Belezinha? Vamos lá então conhecer o formato, né, que a gente utiliza para classificar as bactérias? Vamos lá! Formato, né, morfológico, cocos, que é numa forma esférica, como a gente vê aqui. Streptococo, que vive em colônias de cocos, como esta imagem aqui nos mostra. Os bacilos, formato de pequenos bastões. E espirilo, formato espiralado. E tem ainda esse formato, olha aqui, ó, confere comigo, né? Vibrião, que é o formato de vírgula. Muito bem, conhecemos então aqui, né, nessa questão aqui nós podemos aqui destacar, né, os tipos morfológicos das bactérias. E a respiração? Respiram? Opa! Todos os seres vivos respiram. Nós estamos falando de micro-organismos que causam doenças, também aqueles que são benéficos, né, para a natureza. Todos estes são seres vivos e precisam ali da respiração. Só que tem aqueles que utilizam o oxigênio e aqueles que não utilizam o oxigênio. Utilizam a respiração para a obtenção de energia, né? As bactérias, por exemplo, que são utilizadas no processo de fermentação, que é um processo que se dá ali para a fabricação de bebidas, essas bactérias, elas não utilizam o oxigênio. Por isso elas são chamadas de anaeróbicas obrigatórias. Anaeróbicas é que não utilizam o oxigênio. No caso destas usadas para a fermentação, elas são anaeróbicas obrigatórias. Existem aquelas que são anaeróbicas facultativas, que podem ou não utilizar o oxigênio. E tem aquelas que sim, que utilizam o oxigênio, né? Lembrando então que a fermentação é esse processo que é utilizado ali então para a fabricação de muitas bebidas, né? Utiliza a glicose ali para a obtenção da energia para elas. Muitas bactérias, elas ajudam, elas participam do processo da digestão do alimento, e impedem o crescimento de bactérias patogênicas, né? Bactérias patogênicas que podem estar, por exemplo, na boca, né? Bactérias orais, né? Que podem causar mau hálito e também causar cáries, né? Por isso ali a importância, a necessidade da higiene bucal e a visita periódica ali no dentista para estar ali
examinando ali os dentinhos, né? Para ver ali se não estão com cáries. Existem aquelas bactérias que são muito importantes para a nossa saúde humana. As bactérias que compõem a nossa flora intestinal. Existem bactérias que estão presentes, por exemplo, no intestino grosso, no nosso intestino grosso, e elas ajudam muito, estimulam na produção de vitaminas, vitamina K, vitaminas do complexo B, que são muito importantes, indispensáveis para a nossa vitalidade. Muitas bactérias são utilizadas, né, para a produção de vinagres, isso mesmo. O vinagre aí passa pela fermentação acética, que é realizada essa fermentação por bactérias, assim como a fermentação láctea, né, que é realizada onde? Na produção de queijos e iogurtes. Você gosta de queijo? Gosta de iogurte? Eu amo estes derivados do leite. Vamos fazer uma atividade, você topa? Então vem comigo aqui. Em nossa vida podemos entrar em contato com bactérias que nos causam bacterioses. Porém, encontramos muitas bactérias que são benéficas ao ser humano. Diga 3 benefícios que podemos relacionar a esses organismos. Então eu quero que você cita aí para mim 3 benefícios que nós podemos estar associando eles ali às bactérias que são importantes para nós. Eu vou dar um tempinho para você fazer e eu já retorno, estou te esperando aqui. Voltei, galerinha! E aí? 3 benefícios das bactérias para os seres humanos. Vamos lá, então? As bactérias da nossa flora intestinal ajudam na digestão dos alimentos e impedem o crescimento de bactérias patogênicas. Podem ser utilizadas na produção de vinagre, queijos e iogurtes, graças à fermentação que elas realizam. Muito bem! E a nutrição? Esses micro-organismos se alimentam, professora? Eu estou vendo aí, né, que são utilizados para a produção de vinagre, de queijos, outras causam doenças, outras realizam decomposição. Mas elas se alimentam? Sim, todos os seres vivos necessitam da alimentação. No caso das bactérias parasitas, né, são organismos ali, né, heterotróficos, dependem ali, né, do organismo, então, do hospedeiro, para se alimentar, né? E existem aquelas heterotróficas, que são as decompositoras, que se alimentam ali, né, das propriedades, das substâncias ali da matéria orgânica que elas estão decompondo. E as cianobactérias se alimentam como? No processo que elas mesmas realizam, no processo da fotossíntese. Então, são organismos
autotróficos que não dependem de outros para se alimentar, ao contrário das heterotróficas, né? Que dependem, no caso das parasitas causadoras de doença, e aquelas que realizam a decomposição da matéria orgânica dependem de outros organismos para se alimentar. As decompositoras, nós temos aqui a imagem, 3 imagens distintas. E nessas imagens nós podemos imaginar, né, a decomposição, a presença, né, desse processo de degradação da matéria orgânica que é realizada pelas bactérias e alguns fungos, né? Estão presentes aqui, ó, nessa lixeira, né, com o lixo orgânico ali, decompondo a matéria orgânica. Aqui, neste ambiente, embora que aparentemente seco, mas tem ali a presença de bactérias que está ali decompondo, né, os próprios restos vegetais ali, né, decompondo a matéria orgânica. Aqui também a gente vê um processo de compostagem, né, que conta muito com a presença das bactérias para enriquecer mais ainda essa substância que é muito utilizada ali, né, para quem vai fazer uma horta ali, por exemplo, né. Muito bem. De dejetos, animais e restos de alimento, liberam-se gases que podem ser transformados em energia, contando aqui com a presença então das bactérias, né, no biocombustível, no biogás, elas estão ali presentes também na transformação desses gases aí, liberando a energia. Nitrificação, as bactérias elas retiram do ar o nitrogênio e fixam onde? No solo, que vai ser transmitido para quem? Para as plantas, né, e consequentemente para toda a cadeia alimentar ali, para os organismos heterotróficos que são os consumidores. Bora lá numa atividade? Vem comigo. A vida depende das relações que acontecem entre os seres vivos. Vimos que as bactérias são indispensáveis na cadeia alimentar. Por que elas são tão importantes neste ciclo, na cadeia alimentar? Já parou para pensar? Quer pensar um pouquinho? Então eu vou dar um tempo para você, ó. Não some, tá bom? Eu tô te esperando, volto já. Até daqui a pouco. Voltei, minha gente. E aí? Fala para mim. Por que essas bactérias, as decompositoras, por que elas são tão importantes neste ciclo? Bora lá conferir então? As bactérias são importantes na cadeia alimentar porque são decompositoras de matéria orgânica e ainda participam do ciclo do nitrogênio, o que permite que os seres vivos absorvam este elemento. Então aí nós descobrimos, né? Revimos aí a grande importância delas neste ciclo da cadeia alimentar. Professora, mas as bactérias elas fazem fotossíntese? Parece que eu tinha ouvido lá atrás, lá no 6º ano,
eu comecei a ouvir lá, e quem faz a fotossíntese são as plantas? Também as plantas, mas as cianobactérias, que também são representantes do reino Monera, juntamente com as bactérias, elas realizam a fotossíntese. As cianobactérias são as famosas algas azuis, isso mesmo. Elas são responsáveis, então, pela liberação de toneladas de oxigênio no ecossistema, né? Na atmosfera. Você já tentou viver sem oxigênio? Você já tentou ficar sem respirar aí um pouquinho? Não dá certo. Nós não conseguimos viver sem respirar, nós não conseguimos ficar sem oxigênio, de jeito nenhum. Então, nós precisamos de organismos que realizam a fotossíntese. Nós precisamos deles, são as plantas e as cianobactérias, organismos fotossintetizantes. Olha que maravilha! Além de realizar a fotossíntese, também disponibilizam alimentos para todos nós, né? Fixando nitrogênio, por exemplo, ali nas leguminosas, as plantas que vão estar ali transferindo isso aí para os consumidores, dentre eles nós estamos ali presentes, né? As plantas que vão se enriquecer, se alimentar ali na fotossíntese e vão servir de alimento ali para nós dentro da cadeia alimentar, ok? Então sim, a fotossíntese ela é muito importante para nós também, por isso que nós contamos com a presença das cianobactérias para realizá-las, assim também como das plantas. Tá, fazem fotossíntese, ótimo. São só boazinhas ou elas causam algum mal para a natureza? Infelizmente, algumas, assim como algumas plantas também, têm toxicidade ali, né, substâncias tóxicas que prejudicam ali outros organismos. As cianobactérias também podem liberar substâncias tóxicas na água. E liberando essas substâncias tóxicas na água, elas vão estar ali contaminando a água e, consequentemente, vão estar prejudicando os organismos que dependem desse habitat aquático para sobreviver. Então, infelizmente, cianobactérias realizam fotossíntese? Sim, ótimo, que coisa boa, é importante, não tem como, né, isso ser o contrário. Mas, infelizmente, elas provocam doenças, liberando as toxinas da água, contaminando a água e prejudicando os organismos que dela dependem para sobreviver. Biorremediação, né? Aqui as bactérias podem remover ou reduzir, diminuir as substâncias que poluem o ambiente, como o petróleo, por exemplo, seus derivados, os agrotóxicos e os pesticidas, né? Então, muitas bactérias podem ser utilizadas nessa biorremediação aí para qualificar mais o nosso ambiente. O que vimos nesta aula, minha gente? Bora lá então conferir o que vimos nesta aula de hoje? Vimos sobre as bacterioses, né, que são as doenças causadas pelas bactérias. Vimos a importância das bactérias para o ser humano. Vimos também a importância das bactérias na natureza. Então, destacamos aí várias características. As doenças, a importância para o ser humano, como por exemplo ali na flora intestinal, a importância das bactérias na natureza, como por exemplo ali na decomposição, né? Então, eu espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham aproveitado, espero mais ainda que você fique muito bem, você e sua família com muita saúde. Até breve, tchau, tchau!